Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast Governança 4.0, o podcast dos conselhos de administração. E hoje estamos aqui com um episódio fantástico. Nós vamos falar de equidade na prática, vamos falar de questões étnicas e vamos falar muito de governança corporativa com dois convidados fantásticos aqui compondo a minha bancada. Ela, uma mulher incrível, que eu gostaria de agradecer que está aqui na minha bancada. Eu tenho uma honra de te receber, Silvana Saraiva. Ela é presidente da FEAFRO Corporation e obrigada. Obrigada de você estar aqui. Eu fico muito lisonjeada de ter uma mulher que está na frente dos negócios como você está, que está dando a cara a tapa como você está em tudo. E para mim é uma honra ter uma mulher como você aqui comigo. Ai, Bárbara, para mim é uma honra dupla, né? Primeiro, te conhecer que você é incrível e depois falar destas temáticas que são temáticas extremamente sensíveis, mas porém estratégicas, né, para o desenvolvimento do nosso país. E você tem muita história para contar para gente, hein? Muito trabalho já. Podcast. Vai ser o primeiro de muitos, hein, Silvana? Por favor, hein? Pode ser um audiobook, né? Audiobook. Hoje aqui no podcast vai sair uma pós-graduação. É verdade. E o meu querido Mário Mendes, o nosso contribuinte aqui do podcast, um dos... Ativo fixo, né? Ativo fixo aqui do podcast, ajuda a gente a sempre estar fomentando, né, essa paixão pela governança corporativa, por debates tão importantes que nós temos que ter na sociedade, né, Mário? É isso, Bárbara. E olha, vou te falar, estar aqui com a Silvana é uma honra, porque o conhecimento, conheço a Silvana já há mais de uma década e grande parte, né, do que eu pratico no dia a dia nos conselhos de administração, daquelas companhias que eu faço parte, eu tenho ela como inspiração. Não só pelo conhecimento técnico e catedrático, que é uma fonte inesgotável, mas pela vivência prática, né? Os temas que nós vamos entrar aqui hoje, né, que eu acredito que nós iremos entrar aqui hoje, ele passa por africanismo, cultura, por raça, por empreendedorismo, e tudo isso, né, é o pilar hoje de sustentação dos negócios do futuro. Digamos assim, é tão contemporâneo no mundo, mas que no Brasil ainda é um negócio do futuro. Então, o que a gente vai falar aqui hoje eu acho que você disse bem, ele é um pós-doutorado, né, para quem quer estruturar de fato um conselho de administração e tornar isso real, né, a gente precisa atrair e reter pessoas. E, indiscutivelmente, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver uma cultura empresarial que represente a sociedade na sua plenitude. Então, eu estou ansioso pelo que nós vamos explorar aqui hoje. E essa cultura organizacional, né, que represente hoje realmente o povo, é uma dificuldade, né, Silvana? Porque a gente brinca, né? Teve um episódio que nós fizemos aqui, um dos primeiros episódios que a gente fala assim, ESG, é só para inglês ver. E como que você que está aí no mundo, né, cuidando de governança corporativa, fazendo grandes operações, é só para inglês ver? Bom, no Brasil, infelizmente, ainda a gente não vê o ESG acontecendo fortemente na prática. A gente vê um esforço de um grupo de empresas, né? A gente não tem visto isso ainda a nível governamental, de fato e de direito, mas eu vejo que é um caminho sem volta, porque se não galgar nesse caminho, as empresas, o país vai perder muito, porque no restante do mundo isso já está acontecendo na realidade. Então, quando a gente vai em outros países, principalmente países europeus, etc., você vê o quanto que isso está acontecendo a nível de governo, não é só a nível privado, né? Sim. É a nível de governo. Então, as empresas que hoje estão sendo... que a Europa, por exemplo, está num processo de reindustrialização. Então, você vê hoje o processo dessa reindustrialização é 100% dentro do pilar do ESG. Então, quer dizer, não tem mais empresa que não esteja no ESG. E não pode ser só para inglês ver, né? Mas tem que ser, de fato e de direito, dentro de
de todo o processo de desenvolvimento dessa empresa. Então, hoje o Brasil ainda falta essa compreensão, falta chegar essa informação. Inclusive, até quero deixar um depoimento que ele não sabe, mas a primeira vez que eu vi falar de governança corporativa foi o Mário Mendes. Ele me levou um livro, foi lá na reunião comigo, há muitos anos atrás. Acho que quando eu patrocinei o 5º Código de Governança do IBGC. Foi exatamente quando ele patrocinou o 5º Código. E ele levou o livro lá, ele falou, Silvana, você tem que prestar atenção nisso, governança corporativa. E aí, a partir dessa... Isso entrega a nossa idade, hein, Silvana? Ai, meu Deus. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar um pouco mais, inclusive desse engajamento do próprio Mário, né, que faz parte das nossas instituições, né, como a Câmara, o Instituto. A gente começou já a desenvolver até os nossos estatutos já em cima dessa prática de governança. E depois ela foi sendo alicerçada pela ODS. Né? Então, hoje, posso dizer que as nossas empresas, as nossas instituições estão todas dentro do ESG. Já estão desenvolvendo isso, na prática. Na prática. Então, a gente pode ver isso dentro da diversidade, dentro até mesmo da relação que a gente tem com os nossos stakeholders, né? Sabe, hoje não é qualquer empresa que a gente trabalha. Sim. Ou seja, o dinheiro não é o primeiro, o que a gente vê primeiro. Ah, que bom esse contrato. Não é isso. A gente quer empresas com boas práticas e que a gente também possa se desenvolver junto. Né? Esse modelo de negócio de lucro a qualquer custo não cabe mais hoje no mercado, né? Não cabe. É muito interessante isso que a Silvana está falando. A Silvana, ela criou um ecossistema, integra outros ecossistemas de fomento de negócios Brasil-África, assim, numa escala global. E, ao contrário, é o mundo, digamos, é o Ocidente, e o Ocidente branco, né, vendendo para o africano. É o africano como cliente. Então, aí você imagina que você precisa, de fato, atender às boas práticas, e aí a equidade e a governança corporativa não pode ser para inglês ver, porque o outro lado é quem manda no jogo. Sim. Então, é o cliente que decide, né? Essa, digamos assim, essa inversão da tomada de decisão, ela é muito louca, porque não é todo mundo que tem essa vivência. Então, a gente parte do princípio de que a África está crescendo, muitas pessoas negligenciam ainda, mas a gente tem mercado de 1 bilhão, talvez a Silvana tem números mais... Exato. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão de pessoas com renda crescendo, a nossa encolhe, mas eu falo aqui, dos subsaarianos cresce, as pessoas estão se alimentando melhor, os programas realmente de redução da miséria e de fome também estão acontecendo, e isso vem para onde? Quem é que produz alimento? É o Brasil. Exatamente. Uma grande fatia. Então, assim, como é que você, que é um grande produtor de alimentos e também de outros produtos manufaturados ou de matéria-prima, que vai se relacionar com o teu cliente, que sim, né, tem sim uma pressão, porque foram povos escravizados, sim, e que agora inverteu, está comprando de você, que muitas vezes escravizou esse povo. Então, a governança corporativa, ela é um aliado para você entrar em novos mercados, mas basta entender e compreender de que não é essa matriz que a gente tem, esse framework ocidentalizado, anglo-saxão, que vai fazer com que a gente aqui no Brasil só copie e cola e acha que tem governança corporativa. Não. Aqui são particularidades diferentes. Então, essa vivência que a Silvana tem e que tantas outras câmaras de comércio têm, que são base de conhecimento de quem quer criar, inclusive, uma estrutura de governança corporativa, tinha que ir lá entender o que ela fez. Sim. Como que ela abriu esses mercados, que eram mercados negligenciados por brasileiros. Eles eram bons em 1975. Aí o mundo veio Guerra Fria, uma série de outros fatores econômicos, macroeconômicos, e o Brasil ficou com uma lacuna e agora está retomando. Entendeu? Então, você como empresário quer ficar fora desse mercado, um mercado de 1,5 bilhão de pessoas? Meu Deus. Então, e tem uma questão aí muito importante, né? Porque como nós somos povos diaspóricos, né? E considerados pela África sexta região da África, sim, né? Que isso é muito importante, porque o próprio brasileiro... Acho que a gente só está atrás da Nigéria, né? Ou não? Em quantidade populacional?
Eu acho que sim, mas o importante é o seguinte, que quando a gente fala de diáspora, nós somos a maior diáspora africana das Américas, né? Mais do que os Estados Unidos. Com certeza. Então, e nós, em tese, deveríamos ter uma força maior. E no nosso caso, nós temos uma força menor. E isso é inadmissível. Mas isso foi todo o processo histórico brasileiro. Se você for pensar assim, né? Porque agora, em maio, a gente tem aí 135 anos de abolição. E é muito importante de falar nisso, por quê? Porque nesses 135 anos de abolição, quase 100 anos dele, o negro brasileiro foi impedido de compor o processo econômico brasileiro. Impedido de trabalhar, impedido de de estudar. Então, ele fez parte da grande massa de analfabetos e de desempregados. Você entendeu? Então, o que aconteceu? Aí eles trouxeram outros estrangeiros que vieram tomar postos de trabalho. Esses postos de trabalho foram em terras, etc. e tal, mas eles ganhavam um salário, alguma coisa, juntou um dinheirinho, comprou uma terra, montou um comércio, fez alguma coisa. E hoje, eles que compõem, né, todo o processo econômico. Até do topo, né? Exatamente. Sim. Por isso que a gente vive toda uma cultura eurocentrada, sem levar em consideração 56% da população, que é de afrodescendentes, que tem outros desejos, outros anseios, e ainda não estão, por mais que se façam políticas públicas, e elas foram feitas, por mais que haja movimentos e etc., que conquistam coisas, mas isso está muito aquém ainda de atender essa grande população. E isso tem um fator muito importante, que é agregado, que é o que hoje é chamado de racismo estrutural. É um racismo estrutural, porque ele está exatamente. estruturado aonde? Na ele base. Está no colonialismo. Meu Deus. Então, a gente ainda vive processo colonialista. Até se você for pensar, a cultura econômica é colonialista. Porque o Brasil, com a grande capacidade industrial, vende mais matéria-prima do que vende produto acabado. E quando você fala de um continente africano que tem 92% ainda do que consome é importado... Olha que loucura. Pensa, o que eles mais consomem? Produto acabado. Aí o que acontece? O europeu vem aqui, olha que loucura. Eles conseguem comprar produtos brasileiros, nacionalizar europeu e vender para o africano como europeu. Ele não faz, por exemplo, operações simples de exportação, que a gente chama de back-to-back, quer dizer, ele compra do Brasil, manda direto para o... Não, ele pega, nacionaliza, cobra o imposto, vende isso mais caro. Então, por exemplo, se você pega um molhinho de tomate em sachê, que talvez custe, sei lá, no supermercado, R$3, R$4 aqui pra gente, para um africano, mesmo o molho de tomate produzido aqui, custa R$25, R$30. Nossa, que absurdo. Você entende? Então, que família africana tem capacidade financeira de colocar um molho produzido no Brasil num macarrão que ele vai comer de domingo? Você entende? E, Silvana, mas me fala uma coisa. Como que a gente consegue trazer essa aproximação para não ter mais essa... Para ter direto essa ponte direta, não ter mais esse intermediário? Quais são as políticas que têm que ser aplicadas para começar isso efetivamente acontecer? Hoje, o que é mais valioso chama-se informação, né? Então, como o Brasil foi negado a gente ter a história da África e afro-brasileira dentro do aprendizado, as pessoas não têm noção nem que a África é um continente, acham até que é um país. Um país só. Isso não fazem de noção. praxe. Você fala assim, não, porque eu fui no Togo. Togo? O que é isso? Que é isso? Você entendeu? A África é um país. É um país. Eles não conseguem enxergar isso. Aí, por outro lado, o preconceito racial faz com que ache que, mesmo que chegue aqui aquele empresário africano, nossa, não tem brasileiro que tenha a fortuna que tem aquele africano. Mas como ele é negro, aqui no Brasil todo mundo é negro, todo mundo é pobre, todo mundo é... Você entendeu? Excluído. Então, ele chega aqui no Brasil, ele sente na pele, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, podendo pagar o prato mais caro que seja vendido no restaurante mais caro brasileiro, pegar a suíte presidencial de qualquer hotel, ele é discriminado o tempo todo. E eu tenho que ouvir isso quando eu vou na África. E é muito triste ter que ter um argumento, uma fundamentação para falar por que ele é maltratado aqui no Brasil.
Olha, Exatamente. Eu queria, se você me permite, Bárbara, Sim. assim, aproveitar essa fonte de conhecimento da Silvana. A Silvana, ela tem posição de conselho, né? Ela tem atuação forte em tomada de decisão de conselho de administração. Queria que você pudesse falar um pouco da tua experiência no board, né, tomando decisão, inclusive em conselho deliberativo, com uma mulher preta. Que é uma... É um desafio. É o desafio, é a coisa mais rara, né? São vários desafios. Por ser mulher já é um desafio, né? Porque sermos mulheres já é um problema. E sempre que você coloca uma ideia, tem sempre um homem que vai lá e repete a sua ideia. E aí, nossa, que boa ideia! E fica dele, né? Sim. Ele delibera como se fosse dele. Quando a gente está na tomada de decisão, né, principalmente junto a empresas que precisam ter estratégias muito posicionadas, mercadológicas, onde ela domina um share de mercado importante, né? Não tanto dentro do Brasil como internacionalmente, porque eu sempre defendo a internacionalização, né? Porque eu acho que o Brasil perde muito. A gente não tem uma cultura internacional. Nossa cultura é muito regional. E isso faz com que as empresas não mantenham um faturamento linear com todas essas crises que vão acontecendo, tanto politicamente aqui dentro ou lá fora. Então, elas sempre estão perdendo. Quer dizer, se tem um problema político, elas perdem. E aí fica essa dança, né? Parece um tango esse dólar, né? Porque vai, rodopia e desce, levanta. Então você fica pensando, meu Deus, que balé é esse, né? Isso é muito interessante. Eu só colocar aqui se você me permite, só colocar aqui uma pitadinha. Quando você vai para um restaurante à noite em Maputo, você ouve diversas línguas. Sim. Você vai para um restaurante na Nigéria, diversos idiomas. No Brasil, não. No Brasil, então, nós estamos muito distante do mundo. E não é só geograficamente, porque, de fato, geograficamente tem um impacto. Sim. Mas nós não nos abrimos para outros mercados. Então, você fala, como economias muito menores, são muito mais abertas. Muito mais prósperas. Então, eu tenho muito isso em mim, que sempre que eu viajo, eu vou para um restaurante e eu gosto de ver essa sonoridade. E a África é muito internacional. 100%. Haja vista que a população africana, independente do fator social, falam mais de 3 idiomas. E o brasileiro tem grande dificuldade de falar o inglês, né? Que é o básico do básico de 15, do básico. 20 anos na África. Bom, vamos 5 lá. anos. Meninos de Maputo, que estudam em Maputo, falam inglês. Francês. Mas o país fala português. Fala inglês por quê? 40 minutos, da uma África hora do Sul. Da África do Sul. Então, assim, ele nasce até com aqueles que ascendem, até com uma competitividade no mercado internacional muito maior. É muito mais fácil você, como um jovem africano, moçambicano, fazer negócio em Portugal, negócio para valer, não ir lá para fazer um subemprego, do que um brasileiro. Com certeza. O brasileiro vai para subemprego, ele vai ser atendente de padaria, vai ser faxineiro, outras coisas. O africano chega lá, ele vai ser executivo de empresa, porque ele fala idiomas, ele tem uma formação acadêmica muito mais ortodoxa do que nós temos aqui. Então, ele tem um fator de linguajar muito mais preparado, inclusive para a língua portuguesa, porque eu acho um absurdo que hoje nós, brasileiros, falamos muito mal a nossa língua, ela empobreceu, a gente pode prestar atenção nisso nas músicas, nos livros. Então, a gente perdeu muito da nossa linguagem. E quando você chega lá fora, não consegue entender. Meu Deus, não consegui entender o que o português falou, um português de Portugal. Mas todo o vocabulário que o português de Portugal fala existe no Brasil. E vai se perdendo. Aí você entendeu, com o tempo, né? Sim. Perdeu-se. Olha que loucura isso. Perdeu-se. Você entendeu por que eu puxei esse tema? Agora você imagina, um conselho de administração, um podcast de governança corporativa. Você imagina quando você tem uma companhia de médio para grande porte que não tem essa multiculturalidade dentro. Você se restringe automaticamente ao mercado só, ao seu mercado, ao seu regionalismo. Você não expande, entendeu? Então, essa multiculturalidade e de raça também, não só a questão internacional de membros de fora, faz com que você tenha olhares a mercados que você não está enxergando. Então, as pessoas falam, não, eu não vou ter representatividade no meu conselho. Você está se fechando os olhos a mercados que você sequer sabia que existiam. Sim, com certeza. Porque quando você se permite
a trazer isso para uma outra ótica, você vai entender. Nós sabemos isso por vivência prática, de que é mais fácil um jovem africano se internacionalizar na carreira do que um jovem brasileiro. Para algumas pessoas que vão ouvir, falar, isso é impossível. Não é impossível, vai lá e vai ver. A gente é muito regional mesmo, né? Não tem essa vivência internacional, os mercados nossos muito fechados. E aí me assusta muito, com 56% da população brasileira não ter voz no Brasil. Não ter voz, não ter posição. E assim, é um problema de mindset, talvez, de empoderamento? É aquela coisa que eu te falei da base, né? Você imagina que para você construir uma cultura, né, ela leva tempo, que a gente até fala, Karl Marx dizia que toda revolução é na consciência. Há quem quis pegar em armas, outras coisas, mas se você estudar Marx mesmo, você vai ver que ele nunca fala isso, ele fala da revolução na consciência. Quando você fala de revolução na consciência, ela passa por questões muito culturais, né? Porque a revolução ela precisa ser de uma coisa orgânica dentro da cultura. Aí você pega, você pega o tempo de escravidão, mais os 100 anos que ficou sem poder acessar a economia, a educação, etc. Então, a gente está falando de 400 anos de defasagem. Meu Deus. Quando você fala isso, como é que você pega as gerações vindouras e prepara ela para hoje, por exemplo, atuar no mercado como liderança? Ela não está habituada, ela está culturalmente habituada a obedecer e não a comandar. Você entende? Então, quando você pega um ou outro talento, que ele de alguma maneira, ele tem o ímpeto da liderança, aí você tem que forjar esse talento com vários outros elementos que ele não possui. Por quê? Porque como ele não é de uma família abastada, ele nunca viajou para Nova York. Aí, como ele não é uma família abastada, ele não viajou no Brasil, ele não conhece o país dele. Ele está ali dentro do bairrinho dele, da coisa dele, e o processo dele de liderança é muito ali limitado àquilo que ele viu. Aí você tem que começar a empoderar ele dentro desses quesitos. Ele tem que fazer um intercâmbio, ele tem que conhecer outras empresas, trabalhar em multinacionais, não no Brasil, mas lá, na fonte, na origem, para que ele volte com uma carga de experiência de outras culturas, para ele, de fato, conseguir discernir dentro de uma diversidade e poder tomar decisões, de fato, estratégicas. E é isso que falta dentro desse processo que você fala, as empresas estão querendo colocar líderes negros, etc., mas não está encontrando. Isso agora, é o que a gente mais ouve. Mas como é que você pega? Você pega um menino ou uma menina super esforçado, que foi super bem na escola, que tirou as melhores notas, fez e até entrou na USP, mas ele nunca conseguiu ter outras vivências. Sim. Aí ele vai competir como? Com o menino que fez intercâmbio. Que o pai foi lá e falou, não, a mãe mudou para os Estados Unidos para o menino ficar lá estudando, fazer high school lá nos Estados Unidos, ou foi para a Inglaterra, ou foi para a França, volta lá com, falando, né, como segunda língua, né, mãe, o país que ele foi. E esse outro menino negro não teve essa vivência. Ele até se esforçou para aprender inglês, mas não é o inglês que ele consegue integrar. Né? Exatamente. Então, a gente tem que entender que esse processo de hoje trazer a liderança, de combater e enfrentar esse racismo, ele é mais profundo e ele precisa, com a Lei 10.639, ela precisa, de fato, acontecer, porque ela não acontece. As pessoas ainda têm uma visão extremamente retrógrada, errônea, de África dos anos 80. Aquela África que o Michael Jackson fez a música, que os roqueiros foram lá arrecadar dinheiro. Quando eles foram arrecadar dinheiro para a Etiópia, eu acho que a Etiópia usou bem esse dinheiro, porque hoje a Etiópia é um dos países mais bem industrializados da África. E a imagem que a gente tem é péssima. Parque eólico de energia renovável do mundo. Sabe, se não fosse Dubai, seria o hub mundial. Se não fosse Dubai, era o hub, com certeza. E eu quero trazer um pouco isso para a atualidade. Eu mostrei para o Mário esses dias um menino da internet chamado Pravi. Já conhece ele? Do Instagram? Sei. Eu mostrei isso para o Mário. Eu falei assim, olha que fantástico. Ele é do continente africano, está morando aqui no Brasil, e ele fala exatamente isso. Ele fala assim, gente,
parem de falar que a África tem gente passando fome. Não é isso. Vocês estão trazendo um estereótipo que não é real. E ele vai fazendo uns vídeos sobre a cultura. Eu tenho que te mostrar esse menino. É o África do jeito que você nunca viu, né? Exatamente. E a gente fica com essa posição que, cara, não existe. A gente acaba criando uma imagem... Errônea, que afasta e que a gente poderia avançar até mesmo em negócios. A possibilidade que a gente tem com negócios com a África é absurda. Agora, eu queria explorar um pouco isso. Silvana, imaginamos de que uma empresa rompeu todas essas barreiras, conseguiu ter lá, da forma que ela queria, um executivo preto, com inglês top, com formação acadêmica top, com experiência internacional. Quais os benefícios que uma empresa dessa tem em comparação a outras? Eu acho que isso é um ponto legal para as pessoas entenderem. Bom, primeiro em números, né? Porque além de você fazer essa geração de diversidade, por exemplo, para nós que atuamos em África, pode ter certeza, entre um branco e um negro que chegar na África, pode ter certeza que o negócio vai para o negro. Com certeza. Porque o nosso grande sucesso hoje em África é porque eu sou uma mulher negra falando de business em alto escalão. E eu sempre ouço deles. Bom, um exemplo claro é o Rodrigo, quando chega em África, chama a atenção de todo mundo. Não, e vai para a fila dos embaixadores. Ele nunca é tratado ele tá sentadinho como... ali, mas... ele vai sempre para a fila dos embaixadores. O pessoal vai... Não, sua fila tá errada, é aqui, dos embaixadores. Aí o Rodrigo, com a cara de pau que ele tem, que eu não sei como ele consegue, ele continua lá como embaixador, tudo bem. Aí passa na PF, embaixador... Tá lá o Rodrigo me dando tchau e eu lá. Na fila. Lá, Caxias, achando, não sou embaixadora. Mas por quê? Porque existe isso. Então, por exemplo, uma empresa que que coloca um líder negro, né? Primeiro, ela tá gerando um benefício para a sociedade que é invisível também. Porque, veja bem, uma criança, ela se espelha. Aí, por muito tempo, a criança tinha 2 observações. A criança pobre da periferia. Ou ela via um jogador de futebol super bem sucedido, né, se dando bem e tal. Ou ela via um ator ou uma atriz se dando super bem cantora, né? Então tá desse lado. A parte artística. Ou ela via o traficante chegando com aquele carrão, colocando aquele musicão, fazendo churrasco na laje, e quando alguém pede um botijão de gás lá na favela, o traficante dá. Quem ele quer ser? Exatamente. Você entendeu? Agora, ele pensa em ser médico? Ele pensa em ser engenheiro? Ele pensa em ser executivo de uma grande empresa? Ele nem sabe o que é isso. Ele não tem referência. Não tem referência. E os executivos negros que hoje nós temos, eles são invisíveis. Às vezes, quando eu fui fazer o curso do IBGC, que era o primeiro, foi a primeira turma de conselheiros negros, né, patrocinado pela B3. Você fez a parte da primeira turma? A primeira turma. Nossa, que bacana, turma, que bacana. Com sininho na V3 e tudo. Que legal. Foi emocionante, né? Uma conquista. Nossa, quando a gente chegou lá, num grupo de 30, quase 40 pessoas de negro, a gente ficou, não, eu sou do Itaú, eu sou não sei o quê, tudo de liderança. Falei, caramba, onde estão essas pessoas que a gente não se conheceu? Sabe, tô na Cielo, sabe, grandes empresas, tô no McDonald's. Eu fiquei pensando, gente, onde vocês estavam que a gente não se conecta? Formação de board. De board? Pô, de board. Aí você pega o pessoal sócio de KPMG, sabe, negro, sócio da PwC, negro. E você fica, onde vocês estavam que a gente... Invisíveis. Invisíveis. Então, quer dizer, tá todo mundo invisível. Como eu sou aqui no Brasil invisível. Não é possível isso. Não é possível isso. Sou invisível. Silvana é muito mais conhecida em África do que no Brasil. E a Silvana é a única pessoa que eu conheço que quando chega num país africano vai o carro com aquelas bandeirinhas do país. Igual o presidente da República. Nem nossos presidentes da República em alguma dessas nações têm esse privilégio. Isso é verdade. Você entendeu? Porque porque assim,
A minha defesa, que eu até falo hoje, que é uma viagem de volta, vamos fazer a viagem de volta para a África, porque a África está vivendo um momento que o Brasil viveu entre 60 e 70, inclusive nas políticas econômicas, se a gente for pensar. E eu sempre vou lá e falo, olha, gente, essa política econômica que vocês viram do Delfim Neto, quer dizer, nem viram, né? Eles nem sabem, mas é bem parecida mesmo, é uma política econômica que parece a curto prazo boa, mas a longo prazo é ruim, porque ela não distribui renda. Então, a gente precisa pegar o que o Brasil fez de certo que distribui renda. Sabe, que é investir na agricultura familiar, na economia solidária, onde você começa a fomentar esses empreendedorismos, sabe? E tem até um debate que eu acho super interessante, até vou chamar o Mário para esses debates, porque a gente está discutindo muito isso. Nós vamos vender projetos para a África, ou transferir know-how para a África, já dentro da indústria 4.0. Uau! Ou a gente tem que fazer 2 gerações ou uma atrás. Sim, sim. Olha, eu tenho Por causa da realidade, né? Eu tenho uma analogia sobre isso. Faz sentido. Até no meu primeiro livro, eu falo muito sobre isso. Nós estamos ainda, em muitos aspectos, na segunda fase da Revolução Industrial. Nós não resolvemos ainda o problema do saneamento, água, esgoto. A economia ainda é dos diodos, dos triodos. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade de estar adequado à indústria 4.0. E agora a governança 4.0. Então, nós não resolvemos não está feito mazelas. ainda. Então, quando a gente parte para uma análise de política econômica, macroeconômica, política industrial, e ela ainda está voltada a resolver problemas da segunda fase da Revolução Industrial, o executivo não entende que você precisa romper. Nós não temos mais esse tempo. Então, a gente tem que dar um corte na linha do tempo e ir direto para a digitalização. A África já fez isso. E nós ainda estamos engateando. O sistema financeiro africano, em grande parte, principalmente dos subsaarianos, é digital. É bem digital. Não é há 10 anos, é há 20 anos. Nossa. Porque eles não tinham tempo de cumprir uma infraestrutura. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente precisa ter mais flexibilidade de exportação e fazer parte de acordos com países africanos que nós estamos fora desse bloco, que os chineses entraram. Os chineses fazem acordo com a Sociedade de Desenvolvimento da África Austral. Isso é pauta de conselho de administração. Os chineses ou os coreanos fazem acordos com os turcos, os egípcios, fazem acordos com blocos econômicos de que nós, que estamos a 4, 5 horas de Recife, a Cabo Verde, a Fortaleza, a Cabo Verde, não fazemos. Então, isso é o quê? Claro que tem um papel muito grande do governo federal, da diplomacia, do Itamaraty, em pavimentar esse caminho. Mas também é um olhar também do empresariado. E não existe como criar uma... Aí eu vou tentar trazer solução, que eu gosto de solução na prática. Trazer um grupo de empresários para fazer visitas em países africanos? Ela fundou. Eu faço isso o tempo todo. Você leva os... Levo muito. Para orientar esse passo a passo? É porque, veja bem... É importante ter a vivência, e é muito interessante a cara deles quando eles saem do aeroporto e enxergam, né? Você leva um grupo de africanos para Lagos, na Nigéria, e eles veem aqueles prédios, né? Towers e não sei das coisas. Eu não imaginava que era assim. Você imaginava que era o quê? Eu acho que eles imaginavam que era tudo umas taperas, sabe? Exatamente. E girafinha e... Você vai perguntar, tem Wi-Fi aí? Nossa! Não, e o 5G deles, que a gente faz chamada de vídeo maravilhosa, assim, incríveis. Que eles, aliás, eles adoram fazer chamada de vídeo. Mas você sabe por que isso? Vou te explicar. Tecnicamente, não tem muita lógica, né? Porque você tem uma melhor banda de internet em nações africanas e mesmo... É muito superior. E no nosso país, que em tese deveria ser melhor. Não. Sabe por quê? Porque nós temos na borda tecnologia de ponta. Mas a nossa infraestrutura de telecomunicações ainda é dos anos 70. Então, quer dizer, a gente sai de uma camada digital, de fibra ótica, e a gente entra em cabos analógicos com pontos de presença analógica. A África, ela cortou. Aí a diferença, que teve o corte. Tá tudo óbvio. E o que isso impacta no Conselho?
impacta no desenvolvimento da indústria 4.0. Como nós vamos ter uma indústria 4.0 para valer? Que eu vou instalar uma fábrica no interior da Bahia, sendo que lá eu não consigo ter uma automação. Aí você entende por que tem uma indústria brasileira, não vou falar o nome dela aqui, que tem uma fábrica de tablets na Nigéria, no Quênia. No Quênia. Uma indústria brasileira enxergou o potencial que tem de produzir tablets. Por que você consegue ter um desenvolvimento de empresas de alta tecnologia nesse país? Em Gana também. Menos burocracia? Não só menos burocracia, infraestrutura, mão de obra, idioma. Então, assim, você fala, aonde é que nós estamos errando? Que a gente não corrige a nossa infraestrutura de telecomunicações, a gente só cuida da borda, mas a infraestrutura ainda é dos anos 70. A gente ainda tem par metálico falando do telefone. Por que o telefone ainda chia? Não, porque não é digital. Então, como é que eu vou ter uma indústria no interior da Bahia? Como é que eu vou ter um programa de desenvolvimento da indústria 4.0 no Acre, no Amapá? Por isso, então, foi o que a Silvana falou, isso passa por uma mentalidade governamental exatamente, isso e que eu ia falar. também empresarial. Né? Mas é um problema muito mais grave político, né? Ele é político, mas quem é que... Não, mas vamos lá, o Brasil é uma democracia. E barulhenta. Não, e tem instituições privadas fortes. Você pode pegar a CNI, CNA, todas elas. Todas elas. Mas isso eu acho que passa muito por uma parte educacional. Políticas públicas em educação. Mas você sabe... É um problema muito básico. O empobrecimento da cultura brasileira, ela veio muito com o período militar, né? Quando a gente perdeu a questão de poder, né, ter sensos críticos, né? Por quê? Porque nos impediram de ler certas coisas, a educação ficou ali engessada dentro de uma direção, a gente só podia aprender aquilo que eles achavam que era legal. E o que aconteceu? A gente foi perdendo um pouco, inclusive, a nossa identidade brasileira de, por exemplo, ter muito orgulho daquilo que nós já tivemos, né? Por exemplo, no passado, os nossos escritores, etc. e tal. Quando você pega uma nação que não tem o domínio da sua própria língua, pouco vai conseguir fazer uma interpretação de certas coisas. Aí, então, aí o mecanismo, ele fica, no caso, automatizado dentro daquilo que já era. Então, você vê os mesmos procedimentos que as pessoas faziam nos anos 70, fazendo exatamente agora dentro de uma era 100% digital. Quer dizer, o nosso processo de digitalização, ele ainda é muito aquém. A gente fica aqui nesse eixo São Paulo, parece que está tudo digitalizado. Exatamente. Mas se você sai desse eixo, aí você percebe o quanto a gente se perde. Por exemplo, viagem de carro. Você fala assim, vou fazer uma viagem longa, vou de São Paulo a Brasília. Aí você pega um trechinho das grandes cidades, né? Você pega aqui São Paulo, até Campinas, você vai pegando internet. Legal. Passou dali... Não funciona. Acabou. Você não tem mais internet. Eu vou sair de Maceió a Maragogi. Nossa, é o Caribe brasileiro. Então você não sabe o que é o Caribe. Vai para Bahamas, vê se você tem falha de internet. Em nenhum lugar, nem no meio do mar. E é uma coisa muito maluca isso, porque você acaba bloqueando, mesmo na época de hoje, né, no século XXI, a informação. Porque a pessoa não tem acesso à internet. E onde está a informação? Se a gente concentra a informação só em canais como televisão, como que você pode ter um senso crítico? Não tem. E a internet, ela te dá isso. E você não tem acesso. Olha. E é o processo interpretativo também das coisas, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas lendo determinadas notícias e tendo uma interpretação tão errônea que eu falo, será que você realmente leu essa notícia? Aí você divide a notícia em 3 partes para ver se ela entendeu, né? A chamada da notícia, o que... Nossa, gente. Sabe, quem está envolvido na notícia e o desfecho da notícia. Porque a pessoa não consegue entender. Não, falando assim, dá um desespero, né, gente? Porque a gente fala assim, qual a solução para isso? Tem solução. Eu vou até aqui compartilhar uma experiência. Eu tive muitos privilégios na minha vida, eu reconheço todos eles, né? Um deles foi participar de uma imersão em Washington, Casa Branca, Capitólio e diversas entidades, NIST, que é a agência regulatória dos Estados Unidos, uma imersão profunda para entender o lobby. A gente, às vezes, trata o nome lobby de forma muito pejorativa. Sim. Aqui mas a gente esquece que no por Brasil, sim. trás do lobby, nem por trás do lobby, aliado ao lobby, existe uma palavrinha que é o advocacy.
E junto com essa outra palavrinha, existe os think tanks. A gente no Brasil não tem um lobby estruturado, não tem grupos fazendo advocacy bem feito, Sim. e não temos think tanks de fato representativos. Temos 3, 4, né? Grupo Mulheres do Brasil, que faz um trabalho excepcional, que é um think tank. Sim. A Fundação Lehman, com diversas críticas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas faz uma parte do seu papel. Tirando isso, a gente tem grupos de interesse, são as confederações das indústrias e por aí vai. Mas eu aprendi isso lá, nessas agendas, em especial no Capitólio, de que é possível, né, de que grupos organizados, de formas muito estruturadas, com pautas claras juntos ao Poder Legislativo, coloque pautas de interesse. Mas isso passa por um processo de criação de cultura, que é o que nós estamos fazendo. A Silvana defende essa bandeira, eu acho que há 2 décadas, eu também há 2 décadas, e eu vejo que muita coisa melhorou, né? E tem que melhorar. Não cabe mais um mundo... Hoje você consegue... nós estávamos batendo um papo, hoje a gente consegue enxergar que tem alguma coisa, pelo menos muito errada, na estrutura e na cultura de algumas empresas. A gente viu recentemente casos lá do Carrefour. Nossa, Sim. E é importante falar o nome dessas empresas, porque o nome é público, né? Primeiro você teve uma pessoa que foi assassinada dentro de uma loja, depois você teve a atriz que teve que se despir, porque para não passar a impressão de que estava furtando a loja. Aí você fala, pelo menos a gente consegue hoje enxergar de que a cultura de gestão está podre dentro desta companhia. E tem que mexer nas bases. E várias, não só dessas, né? Não, mas especificamente dessa, porque essa foi dado o nome de forma pública. Então, como foi dado de forma pública, a gente pode comentar. Foi dado de forma pública porque morreu uma pessoa, Exato. né? Então, assim, chegou no máximo de uma situação inadmissível. Mas hoje a gente consegue enxergar, porque isso acontece uma vida inteira. Não é agora que acontece, não é a primeira vez que um jovem é assassinado dentro de uma loja, não é a primeira vez. Mas só que isso já é fruto de um trabalho de advocacy que vem sendo feito há 2 décadas, de falar isso está errado, mas isso está errado por isso, por aquilo. Então, as pessoas se surpreendem, está acontecendo em muitos casos, não é a sociedade que de fato está melhorando. E está trazendo luz a isso, né? Trazendo luz a isso. Exato. Quando você traz luz, você tem a possibilidade de corrigir ou não. A empresa que não corrigir, ela vai fechar. Exato, ela vai ser expulsa do mercado. Pode ser grande quanto for. Sim. Quanto maior a queda, inclusive vai ser maior. Então, é isso. Essa mudança, na verdade, nem essa mudança, essa pressão. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas as notícias estão piores, né? A gente está sabendo de casos com mais frequência, aumentaram os casos. Eu digo que não. Acho que não aumentou os casos. Estão tendo mais vozes. Acho que sempre teve. Agora está tendo uma luz mais sobre isso, né? Eu acho que, por exemplo, quando teve aquele caso daquela senhora que ficou escravizada por 20 e poucos anos, né? Que foi um absurdo, né? Uma família escravizou, etc e tal. Comprovadamente que é assim... Na verdade, a gente sabe que tem muitos desses casos, né? Que aí fica em locais mais isolados e tem que ter alguém que enxergue isso, porque até a pessoa que é escravidada, às vezes, ela nem sabe que ela está dentro desse processo. Tem uma abolista americana que fala, né? Libertei 1.000 escravos e só não libertei mais 1.000 porque eles não sabiam que eram escravos. Que eram escravos, exatamente. E tem muitos que não sabem. Então, quando você ainda tem um país que tem pessoas escravizadas trabalhando, né? Que você tem ainda esses grupos quilombolas sem direitos, a terra onde ele passou 200 anos ali, tendo subsistência e sobrevivendo em cima, e você tem ainda essa quantidade gigantesca, né, de pessoas periféricas, né, porque o Brasil é muito miscigenado, né? A gente precisa entender que nem sempre a cor da pele é que define, porque hoje a nossa miscigenação ela é gigante, a ponto de vista que se você for fazer aquele DNA lá para saber de onde você é, todo mundo tem pelo menos 10 a 20% de sangue africano, mesmo sendo loiro de olho azul. É lógico. Você entendeu? Então, é muito interessante isso. E Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro já falava isso, né? Que nós precisamos nos aceitar como nação miscigenada. Esse é o primeiro ponto.
sabe? Porque aí essa distinção de se ele é negro, se ele é branco, e se ele é perigoso porque ele é negro, você entendeu? Não, isso. tanto Isso tem um impacto na construção de políticas públicas violentas. violenta, Com porque certeza. também, às vezes, o pessoal fala, mas a população carcerária é negra. Mas fizeram um censo e viu que não era. Era mais pessoas brancas do que pessoas negras encarceradas. Olha que loucura. Mas quem morre mais como bandido é o jovem negro. Principalmente os meninos. Os meninos, sim. Então, por exemplo, eu que tenho um sobrinho lindo, maravilhoso, estudioso, engenheiro, arquiteto, eu todo dia rezo por ele. Para que ele não esteja andando na rua, um policial acha que ele era alguma coisa só porque ele é negro. E é um rapaz negro bem-sucedido, empreendedor, dessa área de finanças. Sim, sim. Ele já está bem envolvido nessa área digital, sabe? Ele compra ações, ele vende, ele tem criptomoeda. Eu falo assim, eu peço algumas informações para ele. Pede uma mentoria para ele. Sempre peço. Só que eu morro de medo disso, porque ele ainda é um rapaz negro. Jovem. Jovem. Que às vezes está na rua, mesmo ele às tendo vezes vai numa festa. Mesmo ele tendo o carrão dele, etc., ele está andando numa praça, não sei o que, ele pode ser abordado e ser tratado só pela cor da pele. Então, essa visão, essa ótica, sabe, esse estigma da estética brasileira de olhar sempre a população negra como sempre aquela população, sabe, aquele povo que é bandido, que sabe, tá para baixo da base da pirâmide, é uma mudança que tem que ser feita. E isso, infelizmente, só acontece se a gente trabalhar muito fortemente e agressivamente a educação. Exatamente. Sabe? E mostrar que na história da África, por exemplo, eu estou fazendo um evento chamado African Fashion Week. Fantástico. Ai, vamos falar desse evento? E ele fala muito disso, né? Porque ele está todo baseado e galgado no ESG. Por quê? Quando vai ser o evento? Vai ser de 25 a 27 de maio. Aberto ao público? Aberto ao público. Nossa, no Expo Center Norte. Já convido o pessoal, por favor. Já convidando todos. É um evento que vai ser muito bacana, porque são 11 marcas africanas e são 4 marcas brasileiras que fazem modas africanizadas. É o primeiro? É o primeiro? Desse nível é o primeiro. Por que a gente fala desse nível? Porque esses africanos que são essas grandes marcas já estão no mundo. Eles já desenham coleções para Yves Saint Laurent, para Prada, sabe, para Gucci, etc. Mas o Brasil não tem acesso a isso. Silvana, Gente, fala que para loucura. Bárbara. Fala para Bárbara, somado todas as restrições da FREAFRO, qual o volume de negócios gerados até hoje? Você vai se espantar. Até hoje, com todos os problemas que a gente já teve, toda a dificuldade, 7,5 bi dólares em negócios dentro do evento. Uau! O que fora do evento a gente não conseguiu lastrear, mas o que a gente fechou dentro do evento é isso. Bi. Acordos fechados. Dólares. Fechados Bi-dólar. dentro das edições da FREAFRO. É. Então, vai negligenciar um mercado desse? Meu Deus, não tem como. Isso é uma única business fair. Na verdade, é a única business fair voltada ao continente africano da América Latina, né? E a gente tenta mostrar porque, pensa bem, a África, ela se descolonizou não faz 60 anos. Ela fez tratado de paz foi entre 2000 e 2002, os países que acabaram com as guerras civis. Que a gente não vai entrar nesse recorte, senão vai ser uma aula de história à parte. Cara, eu posso falar que eu vivi o final da Guerra de Angola. Ele viveu. E acompanhei os tratados de paz, entendeu? Então, eu sou a vivência prática de um país que viveu em guerra, que não tinha tinha um único prédio em Luanda, prédio mesmo para valer, que era o Hotel Tivoli. Hoje você vai, 20 e poucos anos depois... É a Manhattan da África. A hora que você tem paz e você tem uma abertura econômica, um país fechado. Agora você imagina o país. O Brasil, a hora que a gente tiver paz, que não temos paz, temos uma guerra civil dentro do país. Com certeza. E tivermos um país aberto ao mercado internacional. Se Angola, em 20 e poucos anos, 25 anos... Fez o que está fazendo, né? Está fazendo ainda, né? Para você entender, teve períodos que Angola chegou a crescer 10% a 15% ao ano. Sim. É surreal. É a 8ª economia da África. E ainda, mesmo com os percalços, grandes problemas, etc.,
cresce 4, 5%. Quer dizer, e a gente quando fala, olha, nós crescemos 0, alguma coisa, a gente solta rojão. Sabe que as pessoas não entendem isso? Não entendem porque o 10, 15% na vida que nós vivemos, ele não vai mudar tanto no que a gente come dentro de casa. Agora, uma família, seja do Brasil ou seja de um país africano, aí você entender a influência do crescimento econômico na vida das pessoas. Uma pessoa africana ou brasileira que tem um país com crescimento do PIB de 10%, quer dizer, ele nunca comeu uma proteína. Se o país cresce 3, 4, 5%, ele começa a comer proteína todos os dias, proteína animal. Então, essa é a diferença que as pessoas não enxergam. A gente, muitas vezes, dentro do nosso conforto, a gente fala, legal que o país cresceu 1,5%. Graças a Deus, cresceu, graças a Deus, caramba! Com 30 milhões de pessoas passando Com 1,5% fome. de crescimento, o cara continua comendo ovo. Exatamente. E vamos olhar isso por uma ótica de comércio. Cara, um país que cresce 3, 4%, que é o que a gente tem que crescer, você vai... O impacto que você gera isso no consumo não é só de bem-estar social, de qualidade de vida, de alimentação. Lógico é o impacto que tudo isso gera. Então, a gente tem que parar de felicitar a desgraça, o minimalismo. Não, nós temos o potencial, isso é responsabilidade do empresário. Tem que internacionalizar, tem que tomar risco. Esse negócio de famílias brasileiras que cresceram em cima do patrimônio imobiliário, muitos deles gerados pelo não pagamento de impostos, tem que acabar. A gente precisa ter crédito empreendedor, a gente precisa ter empreendedor tomando mais risco, não expondo lastreado. mais, né? Se expondo mais. A gente com tem certeza. Isso é uma política macroeconômica que também passa pela questão da iniciativa privada. O lastro não pode ser um lastro imobiliário para as empresas se alavancar. Então, por que a gente não cresce? Não é só por causa do governo federal, tem uma grande responsabilidade. Mindset. Não, novamente? Não, medo. Não, medroso. O brasileiro é medroso. É muito mais fácil você brasileiro é emprestar. medroso. Eu acho que o brasileiro é conservador. Extremamente conservador. Esse conservadorismo, né, impede que ele assuma, tenha esse protagonismo em determinadas áreas. E essa falta de protagonismo ousadia. é o que trava o Brasil para internacionalizar. Porque isso é o que a inovação leva. Sim. A gente fica, na verdade, mandando embora nossos talentos criativos, que deveriam estar criando aqui e está criando lá fora. Você vê uma grande criação, quando você vê, é um brasileiro. É um brasileiro? É um brasileiro. Em todos os países. olha o Na Facebook. Alemanha, porque aqui no Olha o Brasil, Facebook. o Brasil é muito mal remunerado. E se você quer uma remuneração decente, você acaba indo embora. Eu vou te dizer, não é só remuneração. É mais que isso. É ascensão ao mercado internacional. Às vezes você tem gente aqui, primeiro, mito de quem vive fora vive melhor, qualidade de vida. E quando você volta, você tem mais, você é mais aceito do que se você não vai, você entende? É mais Sim, aceito quem vem mas fora. eu posso falar isso? Eu moro nos Posso te falar Estados uma Unidos, eu posso besteira? falar com propriedade de causa. Sim. Eu moro nos Estados Unidos, eu sou muito mais valorizado pós-migração para os Estados Unidos. Gente, eu vou falar uma coisa muito... Eu sou do interior de São Paulo. Eu lembro disso quando menina. Vim fazer faculdade em São Paulo. Na hora que eu voltei para a cidade do interior, aí que eu fui contratada para banco. Pois é. Porque o cara me viu como uma outra pessoa, porque eu tinha uma vivência numa cidade maior. E isso eu tô falando numa escala bem menor, hein? O Mário foi para fora do país. Então, assim, existe algumas crenças e são preconceitos. Eu ainda volto para aquela que eu tô falando o tempo atrás. todo aqui. Sim. Ainda é a nossa cultura colonial. E a cultura colonial, a gente precisa dizer, ela está agregada muito àquela cultura nossa católica, né? Porque o catolicismo, ele prega o seguinte: o pouco que você tem já é muito para Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. É a crença. De você se resignar à situação que você vive. Aceitar o mínimo. O mínimo. Então, isso é o processo colonial brasileiro, que é totalmente português. Aí você pega o processo colonial americano, é judeu. Você acha E é onde que eles não iam prosperam. crescer? Na prosperidade. É no judeu baseado no conhecimento e na Exatamente. educação contínua. Contínua, constante. E principalmente no incentivo aos talentos. Você pega o menino que está na rua, ele mostra o talento, o cara já vai lá, não, pega esse cara, põe dinheiro e vamos transformar ele. É Olha que assim. loucura. Aqui no Brasil, não. Você não tem
Você é um invisível Sim, e está jogado à estrada. Ninguém nota esse talento. Ninguém investe nesse talento. Ninguém quer saber desse talento. Então, isso é a diferença. Eu lembro que, quando eu era muito mais jovem, o pessoal falava, Silvana, você precisa ir para os Estados Unidos, porque lá eles investem em pessoas como sempre você, foi assim? que Uma pessoa, pensam. você, desde menina, muito... É um mindset, o que você fala, assim? Porque você é uma pessoa que saiu 100% da sua curva, da tua possibilidade. Ah, O que 100%. foi? Porque eu venho de uma família bem pobre, mas a minha mãe, né, é uma mulher negra do recôncavo baiano, com muita cultura africana, e a mãe africana, ela tem a obrigação de educar os filhos. E a minha mãe começou a me educar a ler e escrever com 4 anos de idade. Então, eu já fui para a escola comum sabendo ler, escrever e fazer contas matemáticas. Então, quando eu tinha 6 anos, eu já lia muitos livros. E eu fui alfabetizado com um livro de temática africana pela minha mãe também. Então a minha mãe cuidou dessa educação. Então, quando eu já tinha 10, eu lia os livros científicos, né? Já lia filosofia, outras coisas. Então, numa educação que eu tive, que veio dentro de casa, e claro, com o impulso da curiosidade, de fazer as coisas, eu sempre tive uma veia mais artística, aí eu fiz artes plásticas primeiro, etc. Eu só fui entrar no mundo do negócio, do business mesmo, eu já tinha para lá de 20 e poucos anos, mas foi quando eu montei minha primeira empresa, porque como eu não conseguia ter promoção aonde eu trabalhava, eu resolvi montar uma empresa para dar treinamento de pessoal para centrais de atendimento, montei um curso que era meu, 100% autoral, e esse curso deu certo. E aí eu fiz várias parcerias com empresas na época, olha, denunciando a idade, empresa de recursos humanos, todo dia de manhã, 5 horas, já tinha aquelas filas enormes lá no centro da cidade para levar currículo, né? E eu fiz essas parcerias, eu treinava esse pessoal, fiz a parceria com as empresas que também precisavam de pessoal treinado, aí eles pegavam pessoas mais preparadas para fazer atendimento nesses saques, CACs, etc. Depois teve uma ascensão do telemarketing para outros níveis, né? Comercial, passivo, ativo, etc. Mas aí foi o meu primeiro negócio, mas eu fali nele. Mas foi bom falir, porque foi um aprendizado. Mega experiência. Nossa, porque que é a história do bendito foco, né? A gente, quando desfoca, não tem jeito, fale. E aí, eu, com a minha veinha artística, estava lá perto do Teatro Municipal, comecei a produzir, me pediram um patrocínio para fazer um concerto sinfônico no teatro. Aí, do patrocínio, eu me envolvi na produção. Da produção, eu fiquei encantada, aquele era o mundo mágico de Oz. E aí, pronto. Aí, eu deixei a empresa de lado, deixei na mão dos outros. Consequência, faliu, porque quem vendia o produto da empresa era o mesmo. Era a tua energia. E eu fazia, eu passei a ganhar muito dinheiro. A mesma empresa que não me promovia, depois me contratou 3 meses depois. Eu ganhava... o que eu ganhei foi mais de 150 vezes o salário que eu tinha, né? Nossa, isso é bom pra gente isso, né? Nossa, foi muito bacana, porque aí eu treinava o pessoal, né, para eles, e depois, com o dinheiro que eu ganhava, tinha uma empresa grande que eu estava treinando, então aí fechei outros, aí eu passei a fazer o encontro de open bar com o povo do RH, né? Aí colocava música, bebida à vontade, comida à vontade, lá em cima lá daquele prédio lá. Ai, meu Deus, como é que eu vou esquecer o nome do prédio? Não, mas ali próximo, no Copan. Do Copan. Tinha um restaurante ali em cima, ele tinha um espaço vazio, eu alugava aquilo ali, chamava o pessoal e assim, depois da festinha, 3, 4 contratos na semana. 3, 4 contratos na semana. Então, a empresa cresceu. Tem um tino comercial forte. Eu acho que de marketing, né? Eu acho que é de marketing. Mas aí, quando eu fui empreender a primeira vez, não fazia ideia que era ser empreendedor. Eu negligenciava contador, cara. Gente, vocês não fazem ideia o que ter um contador bom é importante para a sua empresa. Não faça isso. Tem um contador bom. Eu negligenciava. O cara me ligava, não, manda o balanço. Eu não mandava, ele esquecia. Aí contratei o pessoal da DM, não sei o quê. Tem que mandar. Não sei, eu não vou ver isso agora. Aí deixava eles falar. E assim a empresa faliu, sabe? Isso é uma realidade da maioria dos brasileiros. Aí você entende, né? Porque a Silvana hoje tem um conselho poderoso. Porque aprendeu ali na raça, né? Eu sou diretor, né, da Câmara de Comércio Brasil-África, né, como diversos outros também, conselheiros e diretores. Então, ela
aprendeu, né, que a gente quebra, geralmente, quando a gente está sozinho. Trazendo a ótica de tudo isso que ela falou para o conselho, exatamente isso. Uma Câmara de Comércio tem um conselho multicultural, multidisciplinar, que ajuda cada um dentro das suas áreas temáticas. Eu sou diretor de tecnologia, Sim. Mas tem um diretor de comércio exterior, tem um diretor de compliance. Cada um tem o seu olhar, né? Então, você consegue isso é trazer para uma tomada de decisão colegiada. Por isso que, por exemplo, quando chega demandas lá na Câmara, que é de tecnologia, eu já ligo para o Mário. Mário, resolve, que nem eu pus Angola Cables para ele atender. Aí, porque ele é especialista nisso, não adianta. Não precisa se meter em coisas que você não sabe. Não, o mundo é distribuído. Tudo é distribuído e a empresa tem que ser distribuída, ela tem que ser diversa. São olhares diferentes, de formações e bagagens culturais diferentes que te dá o melhor posicionamento para a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão é o que te separa ou te leva para o grande sucesso ou para o grande fracasso. Exatamente. E principalmente, quando uma empresa, um PCA, ou mesmo o CEO da empresa, ele precisa tomar essa tomada de decisão, se ele acha que ele só vai levar por aquilo que ele já viveu na vida, ele pode estar seguindo um caminho muito perigoso para o fracasso. Sim, e é o que a gente fala do apego, né? O apego, às vezes o medo. Né? Para chegar nesse nível aí, ainda precisa de muita informação. A posição do CEO é uma posição, só quem viveu sabe, é uma posição muito solitária. Sim, é muito solitária. E tem CEO ainda que resiste em abrir parte da sua tomada de decisão. Eu falo hoje, se alguém chegar para você, você quer ser CEO de alguma coisa? Eu falo, não quero ser CEO de nada. Eu quero trazer as pessoas para me ajudar e me aconselhar a tomar essa decisão conjunta. Tudo na vida é melhor com conselho. Né? E tem uma questão também hoje importante que a gente colocou há 2 anos atrás, bem na época da pandemia, que foi o departamento de compliance e análise de risco, que foi um outro departamento que eu achei fundamental dentro das nossas empresas. Transformar isso como oferta, inclusive, né? Claro, porque, veja bem, a gente, principalmente como Câmara, a gente recebe uma demanda gigantesca, né? Como separar o joio do trigo, né? Sim. Só no compliance e análise de risco, porque você tem um compliance e análise de risco e você submeter isso para uma decisão colegiada, né, para um aconselhamento colegiado, que, primeiro, você também dá ferramentas para que essa tomada de decisão seja mais assertiva, né, dentro do propósito que está sendo vista. Também ajuda na construção das estratégias, né? Porque você entendendo como é que está a questão de risco e compliance dentro do mercado que você está atuando, dentro do seu recorte, faz também você montar estratégias, inclusive as vacinas, né? Porque às vezes você fala, não, esse negócio é bom, mas tem isso de risco. Exatamente. Que tipo de vacina que eu minimizo? Exato. Você entende? E esse olhar, ele precisa ser macro, né? Ele precisa ser macro. E eu considero que hoje, até uma pequena empresa, ela precisa ter pelo menos um conselho consultivo que seja né, formado por outros empresários, né, de ramos grupos que compõem, que possam poder dar para ele outros elementos para que ele já seja uma pequena empresa que possa depois migrar para uma média empresa já extremamente estruturada dentro desses pontos, sabe? Mas isso é uma coisa que eu ando incentivando demais quando eu converso com os empresários. Se você não tem condição, às vezes, né, até por ser uma empresa pequena, está iniciando, de ter um conselho consultivo, e muito menos um conselho de administração, tem ali empresários que você possa consultar, que você possa conversar. O conselho ele não precisa ser um conselho de grandes empresas, como a gente vê por aí. Exato. Né? Então, assim, essa troca é tão importante porque você traz clareza, né? Tudo sozinho é mais difícil. Quando você traz um time de pessoas ali para pensar junto, a solução ela sai muito melhor. Com certeza. E eu acho que vale muito a pena participar de grupos empresariais, porque você ouve várias experiências, né, desses empresários. E evita os erros, né? Com certeza. E ajuda você a delinear melhor as estratégias, né? E principalmente poder, né, chegar no seu objetivo com menos perda, né? Porque no final, todo mundo quer o quê? Lucro.
Exato. Né? Gente, É isso. a gente ficaria aqui mais uns 3 dias, eu acho, né? certeza. Eu adorei vocês aqui, adorei a conversa. Eu quero convidar você já para outro podcast, porque Pode a gente tem convidar. muita coisa para falar ainda, Com certeza. né? E você que está me assistindo aí, compartilha esse conteúdo que foi riquíssimo. Silvana, que mulher, fantástico. Mário, obrigada por você ter me apresentado ela, né? Gostei demais, demais. Eu acho que tem... agradeço, a gente precisa trazer essa voz do que você está falando, precisamos sedimentar isso. E eu acredito que com informação é a única forma que a gente tem de transformar o mundo de uma forma geral. Obrigada. Eu que agradeço, Bárbara, imensamente poder estar participando, principalmente agora que eu sou, assim, uma pessoa que estou aí na bandeira da governança, 100%, e eu acho muito importante esse podcast, porque eu acho que traz aí para uma visão muito ampla, né, para os empresários, seja ele de qual tamanho, micro, pequena, média, grande empresa, dele valorizar muito essa diversidade, sabe, para a tomada de decisão, porque eu acho que é super importante entender muito esses pilares do ESG para ele fazer isso de verdade, né? E fazer com que ele seja uma diferença dentro da sociedade onde ele está, dentro do ecossistema que ele atua. Então, muito obrigada por participar. Mário, nossa, é um amigo, um incentivador. Porque, no dia que eu tô meio baixo astral, eu ligo pro Mário, porque ele sempre vai me pôr para cima. Pra cima, isso. Aí eu falo, mesmo que eu não tenha nada, Mário, ele já... Não, Silvana, eu acho isso muito bacana, porque a gente precisa... Às vezes o mercado te traz essa, sabe, essa linha, não sei se eu vou por aí, mas a gente precisa, porque ser empreendedor é ser resiliente, é ser ousado, sabe? É realmente não sair do foco que se propôs a fazer. Exato. Muito obrigada. Obrigada. A coisa mais valorosa da vida é ter amigos, né? Amigos que compartilham de pensamentos parecidos com o seu. A gente fala, os opostos se atraem. Não faz sentido. A gente tem que se fortalecer nas lutas, né? Exatamente. A Silvana, a gente conheceu, como eu já disse, há mais de uma década atrás, porque a nossa luta é a mesma. Exato. Assim como a sua luta é Sim, a mesma. Sim. Né? Então, é por isso que a gente consegue tornar um bate-papo desse, né, tão fluido. Né? E eu tenho certeza que o que a gente falou aqui hoje, embora pareça óbvio, não é uma grande fatia da sociedade. Exato. Né? E não é só a fatia que é negligenciada, é aquela que é privilegiada, mas também, às vezes, não tem acesso a esse tipo de conteúdo. Parabéns, Bárbara. Obrigado. Parabéns, Silvana, Bárbara. É uma honra. Você sabe o apelido da Silvana? Não sei. É muito importante. Primeira dama da África. Adorei! É verdade. Não, e para mim é um orgulho. Eu tenho verdadeira paixão de ver mulheres no poder, tá? Eu fico feliz. Eu vejo isso, assim, com os meus olhos brilham. O que eu puder... Sabe, incentivar as mulheres aqui, me traga suas amigas pra gente conversar, Com certeza. pra entrevistar, porque assim, a gente também com essa representatividade, a gente consegue aí trazer essa equidade na prática. Com certeza, Obrigada, Bárbara. Muito viu? obrigada, Obrigado, Bárbara. viu? Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada.